Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alain e hoje estamos com projetos de circuitos eletrônicos. Hoje é a nossa última aula do dia 31/10/2024 e o professor Alain vai estar verificando aí o desenvolvimento das atividades dos nossos alunos, onde vou estar também passando parte do conteúdo para vocês e tirando as dúvidas. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alain.
Então, dando continuidade aqui com as atividades, então nós temos aqui, ó, projeto de circuitos eletrônicos, onde essa matéria é bastante fácil, né? Nós temos aqui apenas duas atividades, ó. Hoje é a nossa última aula, verificar aqui como é que está o andamento aí. Então, aqui, ó, nós temos aqui na situação de aprendizagem, envio da primeira atividade até o presente momento, já 4 alunos enviaram as atividades, mas estou aguardando aí que vocês enviem a atividade. Quem não enviou, aproveite a aula de hoje para estar desenvolvendo sua atividade, né? Pessoal, essa matéria ela é bastante fácil, né? Porque essas duas atividades aqui, elas envolvem aí, o primeiro é para estar aqui, ó. Vou entrar aqui para vocês, ó, certo? Ó, a situação, já vou aqui, ó, na folha de resposta. Então, basicamente aqui, ó, o primeiro é para você estar fazendo uma lista dos itens aqui, ó, dessa placa de circuito impressa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma coisa bastante simples e o professor Alan vai estar explicando passo a passo, step by step, para você, né? Tá fazendo essa lista aí, ok? Agora veja aqui o tanto que é fácil aqui, ó. Essa lista, né, vai ser feita aqui, ó. Então vamos começar aqui com a nossa lista, ó. Você está aí, vai desenvolver a primeira atividade. Vamos à nossa lista, né, dos nossos componentes eletrônicos. Então, para você voltar aqui, ó, para você pegar e fazer cotações, tá? Levantamento, né? Em 3 lojas, por exemplo. Se for aqui o estado de Goiás, nós temos o caso de estar verificando, né? Ou ligando, ou por e-mail, ou então você entra em contato da melhor forma que você achar. Você pode ir na loja física e tá tirando o seu orçamento, ok? Aí, no caso aqui, então, vai ser 1.500 peças, né? Certo? Levando em consideração cada placa de circuito eletrônico, ok? Não precisa se preocupar que quando você entrar na situação de aprendizagem, já tem uma planilha, você não precisa nem fazer a planilha. Nessa planilha você só vai colocar os dados. Então você pode colocar 3, se você achar melhor, pode colocar 5 lojas, né? Aí simplesmente você vai fazer o orçamento. Então, se você não quiser ir na loja, tem as lojas aí que você pode estar procurando na internet, como A2 Robot, AliExpress, né? Pode estar procurando, o que mais? AliExpress, A2 Robotics, né? National Electronics, pode estar procurando Shopee, né? Shopee. Tem várias lojas aí que você pode estar procurando na internet, tá bom, pessoal? E aí, no caso, você faz aí os orçamentos, né? Coloca os valores lá na planilha, envia para o professor Alan. O professor Alan vai estar realizando a correção. Pode enviar ou pelo Word, pelo Excel ou PDF, ok? E aí, que componentes são esses? Vamos começar lá? Primeiro componente, mais simples, bateria. Uma bateria de 12 volts. Bateria de 12 volts, ela é assim, né? Onde você tem, por exemplo, polo positivo e polo negativo. Então, uma bateria de 12 volts. Ok? Então, aqui, ó, o mais simples de todos, bateria de 12 volts. Ok?
Vamos dar continuidade na nossa lista? Vamos. Então, nós temos aqui, ó, capacitor despolarizado 100 nanofarad. Então, geralmente, ele é assim, né? Capacitor de 100 nanofarad. Capacitor de 100 nanofarads. Esse aqui, no caso, é despolarizado, tá? Próximo item da lista, capacitor despolarizado de 100 microfarad. 100 nanofarad e 100 microfarad. Então, já foi a bateria, capacitor de 100 nanofarad, capacitor de 100 microfarad. E aí já vale uma observação, a maioria dos equipamentos eletroeletrônicos não aceitam variação de energia. E aí, dica do especialista, não deixe a sua TV ligada para sempre na tomada. Nunca diga sempre, mas não deixe a sua TV microsystem, o seu PlayStation 5 lá, ligado direto na tomada. Por quê? Porque nós temos dentro desses equipamentos, nós chamamos de fonte, que é o quê? A nossa parte aqui, né, que tem o capacitor. O capacitor, ele serve como um filtro, né? Ele tem, basicamente, sua função é carregar e descarregar no circuito, mas não aceita uma grande variação de energia. Que quando você está dormindo, você não vê, mas tem uma grande variação de energia aí durante a madrugada. E aí o que ocorre? Com o tempo, esse capacitor ele vai inchando, começa a sair determinados materiais químicos dele, né? Que começa até a sujar a placa de circuito impresso. E logo a sua TV, por exemplo, você vai ligar ela, vai passar uns 5 a 10 minutinhos, ela vai desligar. Fala, nossa, o que é isso? Você liga novamente, ela vai funcionar durante uns 5, 6, 10 minutinhos, vai desligar. Qual é o defeito? O capacitor já está com um defeito aí, tem que realizar a troca, a manutenção da sua TV, né? Ok? Então, evite deixar seus equipamentos ligados diretamente na tomada. Assim que possível, desligue eles, ok? Então, temos um capacitor de 100 nanofarads, capacitor de 100 microfarads, todos esses são despolarizados, ok? E uma bateria, né? Dando continuidade, temos aqui o próximo item. Esse próximo item é conhecido como CI. Pessoal, o que é o CI? CI é um circuito integrado. O circuito integrado, neste caso, é um circuito integrado chamado 555, bastante utilizados aí em sistemas BCD, né? Sistemas aí de conversores digitais aí que nós utilizamos aí, por exemplo, lá no semáforo, no relógio. Sabe o relógio digital que você tem? Então, o relógio digital, utilizamos aí o CI, né, 555, ok? Certo? Que é um circuito integrado que ele faz uma geração de um clock, que nós chamamos aí, né, de um sinal que você tem a possibilidade de definir o tempo desse sinal através de resistores e capacitores. Por exemplo, aqui, ó, o pessoal não vai demonstrar para você, ó. Então, vamos dizer que ele vai gerar um sinal de 5 segundos, ó. É esse sinal aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ele gera uma onda quadrada, assim, ó. Aqui no caso, isso aqui é um sinal que podemos transformar na linguagem computacional. Aqui 0 é desligado, 1 é ligado. 0 é desligado, 1 é ligado. E assim sucessivamente, tá?
Então, por exemplo, tá vendo isso aqui? O seu computador não sabe o que é a imagem, não sabe o que é o som, ele sabe o que é uma palavra. A palavra é essa aqui, por exemplo. Tá vendo aqui, ó? Ok? Certo? Então, temos o nosso CI 555, tá vendo aí, ó? No caso desse CI, ele tem 8 pinos, tá bom? Certo? Onde o pino 1 é o negativo, que é o GND, e o pino 8 é o positivo, que é, né, o VCC, ok? Dica do especialista, quando você vê GND, é o negativo. E na hora que você vê VCC, V é de tensão, CC é de corrente contínua. Então, nós temos que é positivo, negativo e positivo. Ok? Beleza? Vamos continuar agora, né? Com a nossa lista de componentes. Continuando aqui, temos o nosso resistor R1. Resistor R1 é o de 3,9K, que é 3.900 ohms. Mas se você chegar lá na loja e falar, ó, quero um resistor de 3,9K, que é 3.900 ohms. Isso daqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Aí você vai falar para ele que quero um resistor de 3,9K. Ok? Tá aqui, ó. Continuando com a nossa lista de componentes, temos um resistor de precisão chamado 120 ohms, 120R, 120 ohms. Lembrando que nessa situação de aprendizagem, você vai fazer uma lista e vai fazer 3 orçamentos no mínimo aí para enviar para o professor Alain. Aí o professor Alain está explicando como que você faz a atividade passo a passo. O próximo aqui é o nosso resistor de 68K. 68K é 68.000 ohms. Você chegando lá para o vendedor e falar, ó, quero um resistor de 68K, ele já vai entender. Próximo aqui é um resistor de 27 ohms. Resistor de precisão também. Já falamos do CI, dos resistores. Detalhe, pessoal, os equipamentos que é mais difícil de queimar são os resistores, ok? Né? Esses são os mais difíceis de queimar, tá? Geralmente nos equipamentos eletroeletrônicos, os primeiros que dão problema são capacitores, né? Diodo, começa a dar problema na fonte, varistor. O professor Alain já apresentou alguns componentes eletroeletrônicos para vocês. Lembrando, caso você tenha alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui no aba, professor Alain, e pode mandar uma mensagem também no WhatsApp do professor Alain, que eu vou estar acompanhando vocês. Tá com vergonha de conversar com o professor Alain? De mandar mensagem? Faz o seguinte, manda mensagem do seu colega conversa com o professor Alain. E ele também pode te ajudar, ok? O negócio é o seguinte, a união faz açúcar. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Eu estou aqui como professor e também aprendendo com vocês, certinho? O nosso próximo componente é o transistor. Esse é o transistor BD139. Transistor BD139.
Lembrando que no transistor nós temos aqui a base, onde que a gente limita a corrente, a gente chama de base, emissor e coletor, tá? Base, coletor e emissor, ok? Lembrando que temos transistores PNP, positivo, negativo, positivo, e temos transistores N, P, N. Ok, pessoal? Dando continuidade aqui, chegar aqui para o lado, tá? Nós temos agora um resistor de 10K, ou seja, 10K significa que é 10.000 ohms. E temos aqui, ó, nosso transistor MOSFET. Ele chama MOSFET, tá? Só por que ele chama o transistor MOSFET? Porque é o seguinte, porque ele suporta uma corrente muito alta. Tem transistor MOSFET que suporta a corrente até 18 amperes. Só que esse aqui você tem que saber o código dele, que ele é o IRF 540. IRF 540. Quantos transistores MOSFET que nós temos? Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 transistores. Certo? Então, temos 4 transistores MOSFET para suportar uma corrente maior, porque esse transistor suporta uma corrente baixa. Caso não coloque esse transistor, vai acontecer o quê? Vai queimar esse transistor. Esses transistores têm uma formação que a gente chama ponte H, tá, pessoal? Por quê? Porque parece até um H, né? Essa é a nossa primeira atividade, ó. Então, o professor Alan aqui, ó, preparou aqui, ó. Temos aí, ó, nosso projeto de circuitos eletrônicos, a nossa primeira atividade, onde aí seu gerente resolveu te promover, né, de cargo. A Vento Frio, ela trabalha aí com climatizadores, né, certo? E nesse caso aqui, certo? A empresa fechou uma grande, né, venda de 1.500 aí produtos. Uma coisa boa, né? Chegando no final do ano, fechando aí 1.500 produtos aí, né? Certo? Um grupo aí chamado Grupo Great Chicken. Chicken é galinha, tá? Deve ser aqueles mini chicken, sabe? Aqueles empanados. E aí, diante dessa demanda, o seu desafio será elaborar, então, uma lista de componentes, que é o professor Alan citou aqui para você, né? E aí você vai ter que, lembrando que esse circuito ele faz um controle de velocidade, tá, pessoal? Do ar-condicionado, né? Você aumenta e abaixa a velocidade, pode girar no sentido horário e anti-horário. A lista deverá ser entregue em uma tabela desenvolvida aí, por exemplo, num software de edição, que é o Excel, e deverá conter aí, né, em formato de lista, os itens com suas respectivas especificações técnicas
quantidade necessária. As cotações das lojas pode ser por e-mail, sites, pode estar visitando a loja, ok? Certo? E depois enviar o arquivo para o professor Alan estar fazendo a correção. Essa é a nossa primeira situação de aprendizagem. Caso tenha dúvida, deixa a sua mensagem aqui no aba. Manda mensagem para o professor Alan. Tá com vergonha de conversar com o professor Alan? Manda mensagem do seu colega aí, certo? Que ele também te auxilia aí no desenvolvimento da atividade, tira a sua dúvida, certo? Mas a atividade não é em grupo, ela é individual. Aí você manda para mim, né, com o seu nome, ok? Mas não deixe de fazer atividade, porque se você não fizer atividade, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Eu estou com a turma, certo? Vou falar para vocês de qual lugar, né? Que está finalizando e temos alunos, certo? Que não vão pegar o certificado porque não terminou as atividades. Quando chega no final, por exemplo, quando é o curso técnico, dando um exemplo, curso técnico é eletrotécnico. A última matéria é projeto elétrico de sistema elétrico potência. E aí você finalizou, teoricamente, você já vai pegar o certificado, certo? Como é que funciona? Primeiro eles verificam lá se você tem alguma pendência na biblioteca, se tem alguma pendência no financeiro, e depois verifica se você tem alguma pendência nas atividades. Caso você não envie atividade, você não vai ficar bloqueado, não. Mas aí você continua a fazer as outras atividades, aí você passa nas outras atividades. E essa aqui você não fez. Quando chegar lá no final do curso, pessoal, eles fazem um levantamento e verificam qual atividade você não fez. E aí você não pega o certificado que você não fez. Ah, eu não fiz a atividade passada, entendeu? Então, temos que fazer todas as atividades. E essa é uma das atividades mais fáceis que tem. Ó. Que a primeira, você vai fazer uma cotação, né? Dessa placa, o professor Alan explicou passo a passo para vocês. E a segunda, você imagina que a pessoa pegou, vou abrir ela aqui, ó, comprou o ar-condicionado e tem que instalar o ar-condicionado. Só que às vezes essa instalação é com o prestador de serviço, o prestador de serviço não tem um treinamento adequado para fazer uma instalação correta lá na casa do cliente, ok? Certo? E aí nós vamos levantar esses dados e informar para a empresa em porcentagem, né? E através de um gráfico que o pessoal que está instalando o ar-condicionado às vezes está deixando a desejar. E o cliente, ele não gosta só da venda, ele gosta da venda e também que o produto seja instalado tecnicamente, né, de acordo aí com as normas técnicas vigentes. Ok? Então, nessa primeira atividade, o pessoal lá falou sobre os componentes eletroeletrônicos, sobre o capacitor de 100 nanofarads, resistores, né? Aqui, ó, 3,9K, 10K, 68K. Olha aqui o transistor MOSFET IRF540, o transistor bipolar BD139, o nosso CI555 é esse aqui, ó, onde o pino 1 é negativo, o pino 8 é positivo, ok? Certo? Esse é o circuito da placa de controle de velocidade do climatizador, ok? Agora, bora para a situação de aprendizagem 2. Bora? E aí, nessa situação de aprendizagem 2, né? Devido ao seu excelente desempenho na nova função aí, né, de compras, agora você está no setor de compras, foi promovido a ganhar mais, certo?
Até que eu gostaria de ganhar mais. E você, não gostaria não? E aí você foi promovido, certo? Onde vem desenvolvendo aí fornecedores ainda mais confiáveis e reduzindo despesas. Seu gerente resolveu, então, lançar um desafio para você. Diante do cenário, como forma de aplicar e melhor conhecer as ferramentas da qualidade, seu desafio, tá do outro lado da telinha, será desenvolver uma planilha para tabular os dados do formulário, preenchendo aí, né, com as informações dos profissionais, né, sobre a instalação, né, e manutenção dos equipamentos que estão lá apresentando alguns defeitos. E você tem que investigar esses defeitos. Então, após colocar esses dados numa planilha de Excel, geralmente a gente faz isso, né? Faça uma análise em busca da raiz do problema e registre suas observações no arquivo que será entregue. Todas essas informações serão utilizadas como base para a definição das ações que serão tomadas com o objetivo de reduzir despesas de intervenções no campo. Então, a lista deve ser entregue em uma tabela aí que pode ser o Excel, conter o formato de uma lista de itens com maior ocorrência de problema. Ao lado da lista dos itens, coloca o número de ocorrência, que vai ser em porcentagem, né? Certo? Em seguida, aí, o percentual de falhas, né? Percentual é de porcentagem, tá, pessoal? Que cada item representa e ainda inserir um gráfico em formato de pizza com essa informação. Tabela com problemas diagnosticados no campo. Então, nós temos aqui, ó, baixo desempenho do sistema de ventilação, ou seja, posição das pás invertidas montada de forma inadequada. O professor Alan trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado e ultimamente eu parei porque fica meio inviável, certo? Por causa do valor dos equipamentos. Então, você pensa que hoje em dia você tem que adquirir manifold, tem que ter as garrafinhas de gás, tem que ter balança, certo? Tem que ter uma bomba de vácuo, não é? E aí, fora as ferramentas como alicate universal, corte diagonal, chave de fenda, chave Phillips, chave de boca fixa, né? Chave tipo catraca, e aí vai, certo? Então, às vezes você vai fazer uma prestação de serviço, você cobra do cliente R$300 e ele dá um pulo dessa altura, né? Fora quando você vai fazer aí a limpeza do ar-condicionado, né? Então, você tem a parte tanto de instalação, manutenção, que é a limpeza do ar-condicionado. Por exemplo, se você tem o ar-condicionado da sua casa, você tem que fazer uma limpeza e não só aquela limpeza, tirar o filtrinho lá, aquele pequenininho, e fazer uma limpezinha, não. Você tem que pegar, contratar o profissional qualificado, ele vai pegar, vai tirar da tomada, logicamente, tirar a energia, vai colocar uma proteção ali na lateral, que é a placa de circuito de comando, certo? Eu coloco um plástico lá em volta. Tem profissional que faz o seguinte, não desmonta não. Ele pega aquelas máquinas de a jato, sabe, de água, coloca uma bolsa lá e vai lavando. Eu não, eu já faço o seguinte, eu chego na casa do cliente, desmonto tudo. Desmonto ali a parte interna ali, levo lá para fora, lavo tudo, tal, bem direitinho, lubrifico e remonto novamente. Entendeu? Por isso que o meu serviço eu cobro caro. Aí você cobra aí, né? Tem cara que cobra R$100 fazer isso. Eu não, eu cobro 300. Por quê? Porque eu faço um serviço de qualidade. Esse primeiro item aí da montagem das pás invertidas, pessoal, é praticamente impossível fazer isso aí, sabe? Mas tem gente aí que faz, né?
Tem gente, sinceramente, tem gente não. Como é que você monta a pá invertida e como é que... Aí não ventila, hein? Que é lá do condensador lá fora, sabe? Por exemplo, você vai montar lá, e aí? Na verdade, não precisa nem montar, porque isso aí já vem montado. Você compra condensador, já vem montado, já, olha. Certo? Mas tá aí, né? Vamos dizer que ele deu a manutenção, abriu lá, tal, e vai remontar e montou tudo ao contrário. É difícil. É igual você montar o ventilador com as pás invertidas. Como é que vai ventilar? Além de ventilar, fica vibrando, tá, pessoal? Você montar de pá invertida, fica vibrando, né? Mas, aí, ó, deu 18 ocorrências. Vibração excessiva ao ligar o equipamento. Ou seja, suporte de fixação da ventoinha frouxa. Isso aí acontece, porque o cara pega no suporte, vamos dizer, o suporte de fixação da polga condensadora, o cara pega e deixa, né, solto. Certo? Né? Suporte da ventoinha lá, deixa solto. Desarme do relé de sobrecarga, porque o cidadão, o elemento, pegou e deixou mau contato lá quando foi ligar o motor. Aí é para acabar com os piquitos de Goiás mesmo, né? O cara não consegue apertar um parafuso. Você coloca o fio lá, o cara não aperta o parafuso. Aí é para acabar com os piquitos de Goiás mesmo, né? E aí, se tiver um mau contato, o que vai acontecer? Vai subir demais a corrente e, se Deus quiser, vai desarmar o relé elétrico. Se não desarmar o relé elétrico, vai derreter tudo. Que eu já peguei casos assim. O cara deixou com mau contato, não apertou corretamente, ele pegou e derreteu, né, a parte das conexões. Equipamento não liga. O equipamento não vai ligar porque ele tem que colocar o cabeamento na posição correta. Se ele não colocar o cabeamento na posição correta, o que acontece? Não vai funcionar, ué. Agora, pessoal, tem como inverter? Tem. E como é que eu faço para não inverter? Pega o manual e faz instalação de acordo com o manual. Tá lá no manual lá, ó. Esse aqui é nessa posição, esse aqui é nessa posição, entendeu? Então você tem que pegar o manual do equipamento, porque é o seguinte, pessoal, ar-condicionado, a função é a mesma, que é refrigerar o ambiente, tudo mais e tal. Mas ar-condicionado varia de marca para marca. Que tanto você tem condensadora na forma ali retangular, né? E tem condensadora que é na parte vertical. Acho que vocês já viram, né? Que são de marcas diferentes. Quando você vai fazer essa ligação, que a gente chama de cabeamento de controle, tá? Certo? Né? Esse cabeamento de controle, simplesmente você tem que colocar na posição correta aí. Agora, se você inverter, o que acontece? Ele não funciona, não vai dar o controle. Não precisa preocupar que não vai pegar fogo, mas não vai dar o controle. Né? Então, você tem a parte da condensadora, que tem o gás, né? E temos a parte da evaporação, que fica lá na parte interna. Entendeu? Certo? Os ar-condicionados de hoje em dia já é diferente daqueles ar-condicionados antigos, que era um quadradão lá, que você pegava e colocava, quebrava a parede. Entendeu? Então, um dos defeitos foi que o cidadão foi instalar o ar-condicionado e deixou lá os parafusos mal apertados, não apertou corretamente lá o cabeamento, entendeu? Outro defeito, o equipamento não liga, porque o cabeamento de controle ligou errado. Ligou o cabeamento de controle ao contrário. Não funciona de jeito nenhum. Por quê? Porque não seguiu o manual. Certo? Agora, que detalhe é esse que a pessoa compra o equipamento e não lê o manual? Nunca vi isso. E os outros defeitos aí, né? Pode ser ocasionado no transporte, montagem, entre outros. Eu vou falar para você, viu? Ser sincero para vocês, viu? Eu já fui fazer instalação de ar-condicionado que o cara pegou, tinha feito o seguinte, ele pegou, colocou a escada na posição incorreta, escorregou da escada, por quê? Porque ele achou que era o Rambo, né? Que era o fortão, pegou a condensador, colocou no ombro, foi subir a escada, o que fez? A escada escorregou e caiu com a condensadora. Olha o perigo.
Pessoal, curso de NR35, segurança em altura. Cara, legal, você não sobe na escada lá, certo? Primeiro, você não pode colocar um ângulo muito aberto que a escada vai escorregar. Isso aí, praticamente todo mundo sabe disso. Mas você não pode pegar a escada e deixar ela com um ângulo muito aberto que vai escorregar, você cai. Além disso, você tem que amarrar a escada. Hein? Onde é que você vai subir na escada, principalmente alta, né? Certo? Onde você pode escorregar e cair dessa escada. E segundo, condensadora não é para você colocar no ombro e sair subir na escada, não, fera. Condensadora é pesada, aí. Aí o cara vai, eu sou forte, tal. Não pode fazer isso, não. Entendeu? Condensadora é pesada. Certo? Agora o cara colocar no ombro, subir a escada, não pode fazer isso, não. Entendeu? Realmente a gente amarra com corda e tal, para colocar lá na posição correta. Além disso, tem outro detalhe. A condensadora, quando ela for transportada, ela tem que ser transportada com cuidado, porque senão ali dentro do transporte, ali, ou quando você descer do caminhão, né? Ou da sabeira, de qualquer lugar, pessoal, ela é pesada. Se você vacilar, o que acontece? Ela cai, danifica a condensadora, às vezes cai no pé do cidadão, machuca o cidadão, né? Então tem que tomar cuidado no transporte, porque no transporte você pode, também na montagem. Como o equipamento é pesado, você pode fazer o seguinte, pode deixar ele cair. Então tem que tomar cuidado, beleza? Então esses aqui são os defeitos aí, né? E aí, praticamente, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar e fazer a porcentagem. Como que a gente faz isso? Por exemplo, nós temos aqui, ó, 33% e 55% a 100%. Então, aqui, ó, dando um exemplo aqui, ó, do 18, o que você vai fazer? Ó? Você pega, ó, se 55 é 100%, 18 é quanto? Não sei. Quando você não sabe, a gente fala que é X. Isso aqui é a regra em 3. Então, você multiplica cruzado. 55 vezes X, 55X. 18 vezes 100, 1, 8, 0, 0. X está multiplicando. 55 está multiplicando X, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 1.800 dividido por 55. Que fazendo o cálculo dá 33%, né? Aqui, ó. E depois você tem que fazer aqui um gráfico em pizza, tá vendo aqui, ó? Informando aqui os dados aqui, ó. Ok? Então, para isso aqui, ó, você vem na sua situação de aprendizagem. Você vem aqui na sua situação de aprendizagem. Aí tem a planilha, tá vendo aqui? Quem não tá enxergando, o pessoal amplia para você, ó. Aqui, ó, planilha da segunda situação de aprendizagem. SAP é a situação de aprendizagem, certo? Aí você vai clicar aqui, ó. Vai abrir a planilha. Abrindo a planilha, você faz o quê? Aqui eu já falei, vou ampliar aqui, ó. Aqui eu já falei para vocês que é 33%, né? E aqui é 100%. Pessoal, aí tá pedindo um gráfico de pizza. Aí você tem que preencher o restante, tá, pessoal? Como é que você vai fazer esse gráfico de pizza? Você vai selecionar aqui, ó, ocorrência, porcentagem de ocorrência. Vai vir aqui, ó,
inserir, olha lá, ampliar. Inserir. Aí você vai em gráfico. Tá aqui, ó. Gráfico recomendado. Aí eu vou aqui em gráfico recomendado. Aí eu vou procurar aqui, ó, todos os gráficos. Todos os gráficos. Vou clicar aqui em todos os gráficos e vou escolher o gráfico pizza. Esse gráfico pizza é o que você quer. Aí você vem aqui, ó, no maisinho. Tem um pincel também, se você quiser, né? Aí você vai clicar nos dados aqui, ó. E aqui embaixo você vai colocar em porcentagem. E aí ele vai aparecer aqui. Aí por que ele apareceu assim? Depois só arrastar, tá? Por que ele apareceu assim? Porque ainda está faltando os dados aqui, ó. Depois que você completar, vai ficar o gráfico igual do professor Alan. Tá vendo aí? Então aqui, pessoal, ó, vou diminuir. Professor Alan, então, explicou aí para vocês a primeira situação de aprendizagem, a segunda situação de aprendizagem. Então, um resumo aqui para vocês. A primeira situação de aprendizagem é sobre você fazer uma lista dos componentes, fazer 3 orçamentos. Esses 3 orçamentos aí você pode estar fazendo o orçamento ou na internet, ou indo num lugar, ou mandando um e-mail aí, né? Então temos Mercado Livre, AliExpress, Shopee, A2 Robots, né? Mega, Ômega, Santos Dumont. Temos várias lojas de eletrônica aí que você pode fazer o orçamento. Ok, pessoal? Né? A segunda atividade já é sobre o quê? Sobre você pegar e tá verificando aí, né? Você foi promovido e fazer o levantamento aí, né? Dos defeitos que estão sendo de frequência na parte de instalação e manutenção dos ar-condicionados. Então, você imagina que é o climatizador. Aí você imagina que o cliente vai lá na loja, na nossa loja, compra o ar-condicionado, compra o climatizador, e quando chega lá para fazer a instalação, o prestador de serviço faz o quê? Ele pega, realiza a instalação e apresenta defeito. Defeito das pás, né, sendo montadas invertidas, defeito de mau contato, né, o relé térmico está desarmando, né? Defeito também na montagem, às vezes deixa cair a condensadora, deixa cair também no transporte, e são diversos defeitos. Aí esses defeitos você vai colocar numa planilha Excel. Essa planilha Excel aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar e colocar uma porcentagem. Depois que você fez essa porcentagem, você vai fazer um gráfico. O pessoal Alan ensinou como você faz o gráfico, mas basicamente você vai lá no Excel, tem uma aba escrito inserir. Você clica no inserir, vai lá na outra aba lá, gráfico, ou seja, inserir gráfico.
todos os gráficos e aí você coloca a parte de pizza. Depois você colocou lá, você clica no mais e vai colocar os dados e depois você vai numa parte que você insere a porcentagem. Duas atividades bem fáceis de fazer. Primeiro, o orçamento. Segundo, aí fazer a montagem da tabela no Excel. Professor, mas eu ainda tenho dúvida. Você tem dúvida? Manda sua mensagem aqui no aba. Não tem desculpa. Manda mensagem no aba. Manda mensagem no WhatsApp, professor Alain. Ou tá com vergonha de conversar com o professor Alain, né? Faz o seguinte, manda mensagem para seu colega pode te auxiliar, tirar sua dúvida, ou então, seu colega, professor, tem um colega aqui que está com vergonha e tudo mais, tal, né? Tem como aí seu auxiliar no desenvolvimento da atividade? Tem, sem problema nenhum, pessoal. Estou aqui para estar auxiliando vocês no desenvolvimento das atividades, ok? Professor Alan deseja a todos aí uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. E boa sorte.